Olá pessoal do canal Liberal, meu nome é Júlio César, sou estudante de Filosofia pela Universidade Estadual de Maringá e hoje vou conversar um pouco com vocês a respeito de um célebre discurso proferido por um importante pensador político francês da virada do século XVIII para o XIX, Benjamin Constant, e o discurso é da liberdade dos antigos comparada à dos modernos, proferido em Paris no ano de 1819. E nesse discurso, Benjamin Constant procura traçar um paralelo entre as principais características do entendimento de liberdade dos antigos em comparação com as principais características do entendimento de liberdade dos modernos. E também procura investigar quais as causas que diferenciam essas duas noções de liberdade. Então, em primeiro lugar, quais são as principais características do entendimento de liberdade dos antigos, segundo Benjamin Constant? Ei-las: exercer coletiva e diretamente as várias partes da soberania inteira, deliberar na praça pública sobre todo tipo de assuntos, guerra e paz, alianças, leis, julgamentos, etc., submissão completa do indivíduo à autoridade do todo, ações privadas sujeitas a severa vigilância, ausência de independência individual, adora-se apenas a religião do Estado, ou seja, não há liberdade de culto, leis regulamentavam os costumes e, como tudo dependia e era derivado dos costumes, nada escapava do escopo das leis. Então percebam que a essência da liberdade dos antigos estava na coletividade, no todo, e os indivíduos, por sua vez, possuíam poucos privilégios, liberdades e garantias individuais. Muito bem, estas as principais características do que os antigos entendiam por liberdade. E os modernos? Bom, Constant elucida alguns pontos. São eles: não submeter-se senão às leis, não estar sujeito a nenhuma decisão arbitrária de outrem, liberdade de expressão, direito de propriedade, liberdade de ir e vir, liberdade de associação, liberdade de culto e a livre escolha da administração representativa do governo. É um conceito de liberdade bastante diverso, porque nele o indivíduo é o centro. As liberdades individuais constituem a essência desta liberdade dos modernos. Então, podemos dizer que na antiguidade o indivíduo ele era soberano na esfera pública, porém praticamente um escravo na esfera privada, enquanto na modernidade o indivíduo ele abre mão de boa parte de seus direitos e privilégios políticos e públicos para garantir muito mais liberdades, direitos e privilégios na esfera privada, tornando-se assim soberano e independente no âmbito privado e particular. Quais são as causas que Benjamin Constant dá para estas diferenças e para esta mudança de mentalidade entre estes dois períodos históricos? Bom, como os povos antigos eram pequenos territorialmente falando, eles viviam em constante conflito uns contra os outros para a aquisição de terras, suprimentos básicos e escravos. E isto demandava dos cidadãos e dos indivíduos uma participação direta e ativa na vida pública, nas deliberações públicas. Então eles não tinham tempo de cuidar de seus afazeres particulares, e estes eram geridos e administrados pelos seus escravos. Eles viviam em um sistema escravocrata. Então, praticamente todos os assuntos eram resolvidos publicamente e internacionalmente, por assim dizer,
eram resolvidos por meio da guerra. Para Constant, o fator que muda o cenário, que muda a mentalidade da antiguidade para a modernidade é o desenvolvimento do comércio. O comércio surge como um substituto muito mais eficaz e pacífico do que a guerra para satisfazer as necessidades básicas e para a obtenção e acumulação de riqueza dos indivíduos. E uma vez que o comércio desenvolve-se, os indivíduos passam a cuidar de seus afazeres particulares, a cuidar de sua vida particular e a dar muito mais importância às suas liberdades individuais. Desta forma, o regime escravocrata vai se tornando cada vez mais anacrônico até deixar de existir. Portanto, para Constant, o comércio inspirou e inspira nos homens o amor às liberdades individuais. O comércio ressalta o valor das liberdades individuais. Pois bem, o que podemos resumir até o momento de tudo o que nós vimos nesta breve explanação? Podemos valer-nos das próprias palavras de Benjamin Constant, que são estas: o objetivo dos antigos era a partilha do poder social entre todos os cidadãos de uma mesma pátria. Era isso o que eles denominavam liberdade. O objetivo dos modernos é a segurança dos privilégios privados, e eles chamam liberdade as garantias concedidas pelas instituições a esses privilégios. Portanto, para os modernos, a liberdade individual é a primeira e mais importante das necessidades. E toda instituição que não privilegia as liberdades individuais, ela é ineficiente para os modernos, ela é anacrônica e atrapalha a vida dos indivíduos. Mas uma pergunta muito importante a ser feita é: o que garante esta liberdade? Para Benjamin Constant, o que garante a liberdade individual é justamente a liberdade política. Porém, como o conceito de liberdade de uma maneira geral é diferente, o conceito específico de liberdade política também diferirá da antiguidade para a modernidade. Para os antigos, a essência da liberdade política estava na participação direta e constante dos indivíduos nas deliberações públicas. Para os modernos, a liberdade política consiste em eleger representantes, ou seja, cria-se o sistema representativo de governo. Os indivíduos elegem pessoas para deliberar publicamente em seus lugares. Uma advertência importante que Benjamin Constant faz neste discurso é com respeito ao perigo inerente à liberdade política e à liberdade de uma forma geral dos modernos. Este perigo está no fato de que os indivíduos podem, por vezes, distanciar-se demasiadamente da política, desinteressar-se completamente da política. E isto pavimenta a estrada para que políticos, representantes do povo, mal intencionados e com tendências despóticas, passem a achar-se no direito de cuidar das vidas individuais das pessoas sob seu governo. Então, este acaba sendo um conselho e uma advertência muito importante para nós brasileiros, sobretudo, porque historicamente nós sempre vivemos o perigo constante de termos como representantes pessoas que se acham no direito de invadir, de solapar as nossas inalienáveis liberdades individuais. Então, seguindo o conselho de Constant, devemos sim empreender individualmente, cuidar de nossas vidas, procurar gerar riqueza,
procurar fazer o comércio, que é algo que é inerente da nossa sociedade moderna, porém, não devemos tirar o olho e desviar o olhar do que acontece na política, porque este real senso crítico e esta real vigilância é o que vai garantir as nossas liberdades individuais. Bem, espero, dentro das minhas limitações, ter sido o mais claro possível nesta breve e resumida explanação deste importante discurso. Recomendo a leitura deste discurso. Agradeço desde já a atenção de todos e peço que continuem nos ajudando, assistindo, curtindo, compartilhando nossos vídeos e se inscrevendo no nosso canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.